Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, a Igreja de Jesus espalhada sobre tantos lugares. Uma alegria poder falar com você, uma alegria poder compartilhar um pouquinho do que Deus tem falado comigo. Eu tenho estudado Romanos, né? Tenho esse objetivo agora, Romanos, né? E eu gostaria de compartilhar alguns pensamentos em cima desse livro e alguns vídeos que eu quero ir postando por aqui, tá bom? Romanos, uma carta escrita por Paulo, à igreja de Roma, uma igreja sofrida, uma igreja perseguida, uma igreja com muita dificuldade, né? E quando Paulo começa a falar sobre essa carta, Paulo ele começa, como todas as cartas, se identificando, revelando quem ele é, para quem ele está escrevendo. Ou seja, ele sempre começa dando as suas credenciais apostólicas, a sua autoridade. Por que ele está escrevendo? Por que vocês precisam ler essa carta? Por que é importante ler essa carta, né? Quem sou eu? Quem sou eu, né? E ele começa a carta dizendo assim, né? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo separado para o Evangelho de Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, né, separado para o Evangelho de Deus. Ou seja, eu não estou escrevendo para vocês porque eu quero, não estou escrevendo para vocês porque um dia eu sonhei com isso, ou porque simplesmente eu quero ter alguém para falar e, enfim, vocês têm que me ouvir. Não, ele está escrevendo porque ele diz, eu sou apóstolo de Jesus Cristo, separado para o Evangelho de Deus. Amados, é muito interessante esse texto, essa saudação de Paulo, como ele faz em todas as cartas, né? Quando Paulo ele está falando ali do seu chamado e está falando do seu objetivo. Ou seja, eu estou escrevendo porque eu tenho um chamado. Eu estou escrevendo porque eu tenho uma missão. Quem me deu essa missão? Quem me deu essa missão é Jesus. Quem me deu essa missão é Cristo. Jesus o Cristo. Jesus o Messias. Jesus o Salvador prometido. Esse Jesus me enviou, me chamou, me designou, me separou para escrever, ministrar, pastorear, implantar igrejas entre os gentios. Isso é Paulo falando com Roma. Então, vocês, Roma, são uma igreja dos gentios, logo, uma igreja que, né, está dentro do meu perfil apostólico, ministrar a vida de vocês, né? Interessante que quando ele fala servo de Jesus Cristo, ou seja, nós somos filhos de Deus, mas nós somos servos de Jesus Cristo. Ou seja, servos em que sentido? Eu sirvo a Jesus dentro da sua própria missão. Ou seja, Jesus tem uma missão de ser o Cristo, de ser o Messias. E ele chamou a mim, Paulo, e chamou a você, irmão que está ouvindo, você, irmã que está ouvindo, a mim, papi. Ele chama dentro dessa missão que ele foi incumbido da parte de Deus. A missão de Messias. No grego, Cristo. Ou seja, a missão de Jesus é ser o Cristo. E ele designou a sua igreja para continuar a missão de Cristo sobre a terra. A missão do Messias sobre a terra. O papel da igreja, o serviço da igreja é ser Cristo sobre a terra. Nós somos a missão da igreja, nós somos como igreja a extensão de Cristo sobre a terra. E eu, você que está me ouvindo, né? Cada um de nós temos uma missão dentro desse chamado Cristo, dentro dessa tarefa chamada Cristo. Isso é muito importante nós entendermos isso. Ou seja, quando eu falo eu sou servo de Jesus Cristo, o que se entende? Que dentro do chamado Cristo, o propósito Cristo, que significa ser Cristo sobre a terra, eu tenho uma missão dentro desse chamado, dentro dessa missão, dentro desse trabalho. Eu tenho uma missão a executar. E quem é que me deu essa missão? Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele é o Cristo. Jesus é o responsável, ele é o cabeça de Cristo, ele é o cabeça do corpo de Cristo. Então, nós que somos do corpo de Cristo, a igreja, a única expressão de corpo de Cristo na terra é a igreja.
Ou seja, somente viver o corpo de Cristo é viver na igreja. E vivendo na igreja, Deus vai nos dar uma missão dentro da igreja, dentro de Cristo. No papel Cristo, na função Cristo, eu e você temos a nossa missão. E quem é que nos dá essa missão? Jesus. Jesus, o Cristo, ok? E o Espírito Santo é o que me capacita. O Espírito Santo é o que vai compartilhar comigo, com você, o que Jesus tem para mim, tem para você, dentro da missão chamada Cristo. Então veja só, no primeiro versículo, olha quanta coisa a gente já aprendeu. Jesus, eu, Paulo, servo de Jesus, o Cristo. O nome de Jesus não é Jesus Cristo, é Jesus, o Cristo, o Senhor. Ok? E isso é muito importante nós entendermos. E Paulo ele está firmado nessa missão, ser o Cristo, né? de contribuir, de fazer parte da missão de Jesus como Cristo. Isso é muito, muito importante, né? Então aqui as credenciais de Paulo. Me ouçam, porque o que eu tenho para falar para vocês, corpo de Cristo, igreja de Jesus em Roma, o que eu tenho para falar para vocês não veio da minha ideia. O Espírito Santo compartilhou comigo o que Jesus quer que eu faça, o que eu diga, o que eu ministre para vocês. Então é muito importante vocês ouvir o que eu vou escrever nessa carta. É isso que Paulo estava começando a dizer para a igreja de Roma e disse assim para as demais igrejas também. Que alegria isso. Mas ele continua dizendo o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para o evangelho de Deus. Perceba que não fala evangelho de Cristo, não fala evangelho de Jesus, ele fala evangelho de Deus. Por que evangelho de Deus? Porque a origem do evangelho que Jesus pregou, a origem do evangelho que a igreja recebeu para pregar é Deus. Ou seja, o evangelho é uma boa notícia. A boa notícia de salvação de Deus para o mundo é Cristo. Cristo é o evangelho. O evangelho é Cristo. Cristo é a boa notícia, é o Salvador. A boa notícia de que ele salvou. Ele iria, no caso ali, quando ele veio, iria salvar. Depois ele salvou na cruz e na ressurreição. Olha que lindo isso. O evangelho de Deus, que é Cristo. Jesus, o Cristo. Ou seja, Jesus recebeu o evangelho. O qual é o evangelho? Cristo. Cristo é o Espírito de Deus está sobre mim. Cristo. O Espírito de Cristo está sobre mim, pelo que ele me ungiu para pregar boas novas, fazer isso, libertar os cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, qual é o evangelho? O evangelho é Cristo. E o que Cristo fez através de Jesus? Morreu e ressuscitou. Esse é o evangelho de Deus. E eu e você, desculpe, eu e você, ministramos Cristo, através de Cristo, ao mundo. Então, olha só esse versículo, que coisa mais especial. Amém? Continue abençoado, outra hora eu gravo outro vídeo e nós vamos compartilhar mais sobre Romanos.